A paz do Senhor Jesus, amém? Agora seja um motivo de honra, né, de estarmos aqui, para conhecer mais um pedacinho do corpo de Cristo. Eu já estive aqui uma vez, né, fui pego de surpresa, para poder estar trazendo a palavra, mas, como diz, né, um bom obreiro que não tem vergonha e maneja bem, aceita. E aqui estamos, eu trago um abraço da minha pastora, da pastora Andréia, do meu pastor, Augusto Antônio. Estou aqui debaixo de bênção, né? Debaixo da bênção deles. Inclusive já até fiz um videozinho, fiz uma chamada de vídeo para eles ali. Já me atenderam, então glória ao nome do Senhor. Já participaram do louvor conosco, né? E aqui deixo um abraço. Quero agradecer também, né, a missionária Antônia, ao pastor da igreja, aos pastores, né, que fizeram um convite. Louvado seja Deus pela vida de cada um, aos irmãos que receberam e sempre nos recebem com tanto louvor, né, com tanta honra. Obrigado mais uma vez. Nós queremos agradecer e agradecer ao nosso Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, para louvar e agradecer o nome dele, glórias ao Pai, né? Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta tarde. Este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor separou para nós. Amém, irmãos? Louvado seja. Abra comigo as suas vidas em Lucas 19. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler apenas alguns versículos salteados. Aleluia. Todos acharam? Amém. Lucas 19. Alguns Aleluia. versículos. O primeiro versículo vai estar em Lucas 19. Versículo 1 e o 2. Vai estar escrito assim: E Jesus entrou e passou em Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Mais abaixo no versículo 11, agora, nós vamos ler assim: E ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e falou uma palavra. Porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber o reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, lhe deu 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, tornando depois da terra, recebeu o reino e herdou como se fosse chamado, e mandou e ordenou que fosse chamado os servos, a quem ele entregaram dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada um ganhava negociando. Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a mina rendeu 10 minas. E ele disse: muito bem, servo bom, porque tu fostes fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele lhe disse da mesma forma a este: se tu também sobre 5 cidades reinarás. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço. E veio o outro dizendo: me guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tira o que não pusestes e recolhes o que não semeastes. E ele disse: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Porque então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Pois na minha vida, eu poderia ter exigido o meu com usura. E disse ao que estava com ele: tomai dele a mina e dai o que tem 10. E eles disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu digo que todo aquele que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que lhe foi dado será tomado. Louvado seja. Mas estes meus inimigos
quem não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazê-los aqui e mate-os diante de mim. Senhor, a tua palavra foi linda nessa tarde. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Pai, estamos aqui para fazer a tua vontade, não a vontade do homem, para falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Deus querido, cobre-me com o teu sangue, cobre a minha casa, os meus familiares, os meus parentes, a minha parentela, onde tiver uma gota do meu sangue, o Senhor vai junto agora. Pai querido, eis aqui os teus filhos e filhas, servos e servas. Nós estamos diante do Senhor, Deus querido, em espírito e em verdade, para receber e para ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eis-me aqui, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que assim seja. Glória a Deus. E diz amém. Palmas, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Irmãos, palavra bem conhecida, né? E nós começamos aqui lendo a passagem de Zaqueu, né? Eu vou entrar num contextozinho aqui antes disso, que o pastor falou a respeito de Lázaro. Jó. Perdão. Aleluia. A respeito de Jó. Ele estava dizendo, que eu estava falando com o outro pastor a respeito de Lázaro, como eu estava falando de Jó, né? Irmãos, olha que interessante, que Jó, quando o Senhor ele permite a Satanás tocar em Jó, e ele apresenta Jó para Satanás. Os céus apresentando o servo ao inferno. Quantos aqui estão preparados para ser apresentados por Deus ao inferno? Quantos nós estamos preparados para receber esta dádiva de ser apresentado pelo próprio Deus ao inferno? Viste o meu servo Jó? E Deus não apresenta Jó como o cara mais rico ou com os filhos mais bonitos. Não. Ele apresenta Jó como um homem fiel, íntegro, temente e que se desvia do mal. Deus. Qualidades de fruto do Espírito. Aleluia. Aí que interessante, né? Então, quando ele apresenta, e Satanás olha e fala, tá, é porque tem tudo. Posso tocar? Pode tocar. Vai tocando em tudo que Jó tinha. Jó não deu a mínima, porque o que interessava e o que fazia parte de Jó realmente era o que estava por dentro, e não o que estava por vista. Jó não via por vista, né? Onde eu quero chegar com isso, irmão? Quando o Senhor fala com Satanás, toca nele, mas não toca, não mata. Olha, fico eu conjecturando, assim, Satanás chega no inferno e fala, cambada. Jesus não deixou tocar em Jó, tocar na vida dele. Nós vamos descer lá, vamos fazer um passo. Vamos botar leva, vamos acabar com Jó. Aí todo mundo, vamos embora acabar com Jó, vamos acabar. Hoje nós acabamos com aquele miserável que fica orando, que fica fazendo, acontecendo. E olha que quando Satanás fala, primeiro vamos ler as cláusulas. A gente tem que trazer uma doença, mas que não mate, porque a gente não pode matar. Se não pode matar, automaticamente eu fico tentando ver Satanás como um babá de Jó. Satanás para lá e toca nele, tocou. Deu doença, pois lembra. Pô, e aí, como é que está a pressão de Jó? Está saturada, está 118, eu vou abaixar um pouquinho esse negócio aí. Ele não pode morrer, não, se correr eu pago a conta. Né? Olha, não, vem cá, como é que está aí como é que o Jó está? Ih, meu filho, subindo, está tudo para cima, então abaixa esse negócio aí, porque se ele morrer eu pago a conta. Olha bem, Satanás ele perde sempre, sabe por quê? Porque a última palavra ainda é do Senhor. A última palavra ainda é do nosso Deus. Sabe, irmãos, porque isso me chama. Se tem um versículo que me chama, é essa passagem de Jó. Zaqueu. Nós entramos na passagem de Zaqueu. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele entra, ele está passando por Jericó, quando a multidão o cerca, e Zaqueu, o chefe dos publicanos, ele olha, vê
que o Senhor está vindo, não consegue enxergá-lo. Zaqueu, a palavra vai dizer que era um homem riquíssimo, muito rico, chefe dos publicanos. Então quer dizer que aqueles que cobravam impostos trabalhavam para Zaqueu. Zaqueu não dependia de ninguém, Zaqueu não tinha nada, Zaqueu não precisava automaticamente de nada, e Zaqueu estava numa posição de alto nível. Mas mesmo assim, quando o Senhor veio, Zaqueu sobe numa figueira. A palavra vai dizer que Zaqueu sobe numa figueira brava, e ele sobe pensando assim: olha, eu vou subir porque eu quero ver quem é Jesus. Zaqueu não sobe olhando e falando assim: olha, eu vou subir porque eu quero saber o que Jesus Cristo tem para mim. Eu vou subir porque eu quero saber o que Jesus tem no bolso hoje para mim. O que será que Jesus veio pelo caminho de Jericó? O que ele vai trazer para mim? Eu quero saber o que ele tem para minha vida. Zaqueu não chega perto de Jesus na intenção de receber alguma coisa. Zaqueu chega perto do Senhor na intenção de conhecer quem é Jesus. É Deus, isso é Quantos de nós chegamos perto do Senhor que enquanto Ele nos abraça, nós enfiamos a mão nos bolsos dele, revirando para ver se Ele tem alguma coisa para nós? Quantos de nós chegamos na presença do Senhor não para saber quem Ele é de verdade, não para conhecer o Deus que serve, mas para quê? Para saber qual que é a bênção que Ele tem para mim nessa tarde. Eu vim aqui hoje buscar algo da parte do Senhor. O que será que Jesus tem para mim hoje? Aleluia. E se Ele não falar comigo hoje, eu vou ficar de mimimi, vou ficar de cara virada. Eita! Eita glória. Zaqueu sobe na graça de só saber quem era Jesus. Eu só quero saber quem é aquele homem. Está todo mundo falando dele, está todo mundo dizendo quem é Jesus. É Jesus para cá, é Jesus para lá, é o Jesus que cura, é o Jesus que salva. Eu quero saber quem é Ele na minha vida. Eu não quero saber o que Ele vai fazer. Eu não quero saber nem se Ele vai me ver. Eu não quero saber nem se Ele me conhece. Eu só quero saber quem Ele é. Olha bem isso, irmãos. É tremendo quando Zaqueu sobe naquela árvore. É um homem que não precisava automaticamente de nada. Assim como todos nós. E muitas das vezes achamos que não precisamos de nada, porque tudo na nossa vida está correndo. Tudo bem. Vai igual aquela mulher, né? Que perde o filho, deixa o filho, vai falar com o profeta, passa na rua, começa, não, vai tudo bem. Vai tudo bem, o filho está morto, mas para ela, vai tudo bem. E aí, como é que você vai, a mulher? O que está acontecendo? Você vai dizer que o profeta nem é dia ainda? Ela, não, está tudo bem, fica tranquilo. Quem prometeu garante. Fica tranquilo. Glória a Deus. Quem prometeu ainda garante. Eu creio, Jesus. Zaqueu sobe para descer com o pedido da ordem do Senhor. Zaqueu, o que tu está fazendo aí em cima? Desce, meu filho. Hoje me convém, hoje eu preciso, hoje eu quero. É no tempo dele. O que ele faz para mim e para você é no tempo dele, é na hora dele. Ele é Deus, ele não precisa te explicar. Ele não precisa de te dar satisfação para nós do que ele está fazendo, do que ele vai fazer e a hora que ele tem que fazer as coisas. Nós temos que entender que o Senhor Deus, Ele é soberano, e quem deve satisfação aqui somos nós, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pregamos e não fazemos. É desse jeito, Jesus. Zaqueu sobe e o Senhor lhe vem. E a multidão, a palavra vai dizer que a multidão o aperta. A multidão o comprime, não dê espaço para Zaqueu chegar, mas Zaqueu foi esperto. Eu posso até não ter estatura, eu posso até ser pequeno, mas eu vou subir, sabe por quê? Porque eu vou subir diante dele, só para ver quem ele é de verdade. Ele vai mandar eu descer, e quando eu descer, eu vou descer de forma diferente. Porque todo mundo que desce, desce, e quando se levanta, levanta de uma forma diferente. Zaqueu está lá em cima e o Senhor fala: Zaqueu, desce, que hoje me convém entrar na tua casa. Hoje me convém comer contigo. Hoje me convém deitar contigo. Hoje me convém ir lá para ver o que você tem feito dentro da tua casa. É Deus maravilhoso. Você crente aqui dentro da igreja é fácil. Não é? Eita Ser glória. crente pregando é fácil. Ser crente para os pastores ver. É Olha, fácil. É desse jeito. quero ver ser crente é para Jesus te notar. Eita, coisa forte, hein?
Quero ver se é ser crente é para Jesus te falar: hoje eu vou entrar na tua casa e vou mudar a tua vida. Hoje eu vou entrar dentro daquela casa e vou modificar o ambiente. Porque aonde Jesus entra, algo tem que acontecer. Algo vai acontecer quando você entender quem é Jesus. E quando você pegar ele e levar ele para dentro de si mesmo, algo vai acontecer. Aleluia. Zaqueu desce. E Zaqueu desceu. Desceu, tenho certeza que Zaqueu deve ter descido só um titante. Eita, ele me viu. Eu posso até ser pequenininho para os outros lá fora, mas ele conseguiu me enxergar. Mas como é que ele conseguiu me enxergar lá em cima daquele lugar? Ele deve ter ficado apavorado, falado pronto. Portanto, é que a palavra vai dizer que ele já vai entrando falando: Jesus, olha, se eu peguei, se eu roubei, se eu fiz, porque ele já vai expondo o pecado. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, a primeira coisa que ele vai expor, meu filho, é o teu pecado. A primeira coisa que ele vai expor é o meu pecado, é o que está dentro. Ele não vai ver o que está fora. Zaqueu estava em cima da área, podia ter falado do publicano: olha ali em cima, o que você está fazendo aí? Tu é rico, desce daí. Não, ele olha e fala: vem comigo, eu quero ver o que você tem lá dentro. Eu quero ver o que está lá dentro. Eu quero ver como que está lá por dentro. É dentro que eu quero enxergar. Eu quero ver você por dentro. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora. Eu consigo enxergar o que está por dentro. A adoração de um culto não começa aqui, começa dentro da tua casa. A palavra vai dizer: nós somos como de som aceso. A igreja hoje está fraca. O culto hoje está tão assim. As irmãs ainda estão: ai, não sei, nem sei se eu vou. Minha filha, se você é um tição aceso, vem, acende quem está apagado aqui dentro. Chega de fogo. Está metendo fogo na igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos como tição aceso. E quando tem um tição aceso que você joga ele na brasa, o carvão não vai apagar ele, que tem que acender aquilo que está apagado. Zaqueu desce. Zaqueu desce. Zaqueu desce. E Zaqueu desce. E Zaqueu já entra dentro da casa, já falando: Jesus, olha, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo outro, se eu fiz aquilo outro. Já estava perguntando para ele mesmo: Jesus, eu não quero saber. Olha, primeiro ele queria saber quem era Jesus. E quando Jesus chegou, ele já sabia. Ele falou: mas como? Como? Olha isso. Zaqueu não precisava de nada. Pelo menos ele achava que não precisava de nada. Até Jesus chegar. É verdade. Eu sou rico. Faço parte da alta sociedade. Tenho carros. Tenho cabelos. Tenho ferramentas. Tenho meios de transporte. Tenho tudo e mais um pouco. Até Jesus chegar e ele descobrir que ele era pobre, miserável e nu. Até ele descobrir que ele não era ninguém diante da presença do Messias. Ele não era ninguém diante do Mestre. Quando Jesus se apresenta para nós, nós temos que entender que nós não somos Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa, e ele expõe o pecado dele, fala: Jesus, olha, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquilo outro, eu vou devolver, eu vou fazer, eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar para os pobres. Ele já foi logo querendo fazer algumas ações para ver se ele ganhava alguma coisa. Aí expôs para ver, e Jesus olha para ele e fala para ele: Zaqueu, hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Olha, Zaqueu, um homem rico. Se fosse nos dias de hoje, seria um desses multimilionários. E de repente Jesus chegar para ele e falar: olha assim, olha, você pode até achar que não precisa de nada, mas você precisa de salvação. Porque é mais fácil um rico entrar pelo buraco do agulha. Um camelo passar pelo buraco da agulha, que é um rico entrar no meu reino. Palavras do Senhor. Não é pelo aquilo que você tem. O céu é tomado por esforço, não por barganha. O céu é tomado por esforço e não por barganha. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele entra e fala: hoje entrou salvação nesta casa. E salvação entrando nesta casa, Zaqueu entende que a fraqueza dele foi exposta.
E ali o Senhor fez por ele. Ele diz que hoje entrou salvação. Então, aquele dia foi o dia que o Senhor separou para trazer salvação na casa de Zaqueu. E hoje é o dia que o Senhor separou para trazer salvação na casa de cada um de nós. Aleluia, Jesus. Aquilo que está fora do lugar, Ele vai colocar no lugar. Aquilo que está fora de contexto, Ele vai pôr em contexto. Aquilo que está faltando, Ele vai completar. E aquilo que está sobrando, Ele vai arrancar. Glória a Deus. Faz assim. Porque é assim que o Senhor faz com a minha vida e com a sua vida, com a nossa vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Mais para baixo nós vemos sobre a parábola das minas, das 10 minas ou dos 10 talentos, né? Então a palavra vai dizer que é a importância da humildade, do arrependimento e da transformação de vida. Vai contar aqui a parábola, a história vai nos contar que um senhor ele o levou em outro lugar para ser coroado a rei. E vou deixar alguns servos aqui com alguns talentos. Porque o Senhor ele nos capacita, Ele nos dá talentos. Né? O irmãozinho tem um talento de tocar, eu fiquei olhando. Eu tenho uma guitarra lá em casa, uma caixa amplificada. Eu tinha tudo quanto era tipo de instrumento, mas eu fui vendendo um bocado. Eu fiquei com 2 violões, um ukulele e uma guitarra. E a caixa do som enorme amplificada. Às vezes quando eu sentar, eu chamo as coisas da arte. Eita glória, é demais. Que eu gosto. Eu louco só para Deus mesmo. Aleluia. Então eu aqui vendo, então olha, é um talento. Então cada um tem um talento. A irmãzinha louva. A outra irmãzinha, a gente fica apaixonada porque lembra muito a minha avó. Né? Nossa irmãzinha lembra muito mesmo a minha avózinha. E era a anciã eu tinha uma congregação e eu fechei por um tempo. E ela era a anciã da igreja. 98 anos no mesmo ministério, assinava completando, lavava os banheiros e o piso. 74 anos de mesmo ministério. Olha bem isso. Então era a anciã. E era isso aí, purinho. Isso aí, purinho. Não tinha nem que pôr nem tirar. Era uma coisa que era um tição aceso. Só Jesus. Quando o culto começava, ela lá do quarto, ela chamava assim, pastora, eu falei, que fumaçada é essa? E olha que ela tinha Alzheimer, né? Pastora, que fumaçada é essa? Vocês estão pondo fogo aonde? Eu falo, não, o culto começou a falar, então eu achei que não. Aleluia. É a glória. Glória a Deus. É uma bênção. Como não faz falta? Há 4 anos que o Senhor recolheu a rosa dele. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então, a parábola das minas. A passagem vai dizer que o Senhor, irmãos, eu vou beber muito água e vou. Porque eu só tenho uma corda vocal, eu tive um acidente e eu estourei a corda de cá, só tenho que tirar. Então quando ela arranha, eu falo muito, ela arranha, a voz vai ficando mais grossa, mais densa. Às vezes os irmãos me perdoam, tá? As paradas aí. Quem já me conhece há 17 anos de ministério já sabe minha caminhada. Então louvado seja Deus. Então, parábola das 10 minas. O cara vai lá, olha, vocês vão ficar aqui tomando conta para mim dos talentos, eu vou entregar a cada um uma moeda de ouro, que é um talento, que vale um talento, uma moeda de ouro, naquele tempo, irmão, valia mais ou menos 30 dias de trabalho de uma pessoa. Uma moeda ou um denário valia a um salário do mês. Um dia de serviço da pessoa ganhava uma moeda. E uma moeda que valia a um salário. Se fosse nos dias de hoje, seria o quê? Uns R$1.600. Então ele deixou 10 mil para um, 1.000 para o outro, 5 mil para o outro. Vocês desenvolvem enquanto eu vou. E a palavra vai dizer que aqueles servos, maus ou bons, conheciam o dono da casa. Conheciam bem o dono da casa. E conhecendo bem o dono da casa, sabia que aquilo
que a pessoa tinha, ele acrescentava mais, se rendesse. E aquilo que a pessoa não dava, ele tomava o que a pessoa tinha e dava para quem? Fazia condição, fazia dinheiro, fazia a multiplicar. Não é isso? Tá. Então traz isso para a tua vida, tá? Com amor. Traz isso para dentro de você mesmo. Traz igual eu trago para mim. Eu trago primeiro para mim, então traz para dentro de você, tá? Então aqui vai dizer o quê? Que o nosso Deus, ele fica olhando e distribui os talentos. Aquela pessoa que faz com maestria, que faz com amor, o que acontece? O Senhor dobra. Vamos dobrar a bênção dela. Dobra o talento dela. Por quê? Porque, presta atenção, se aquela pessoa está cantando, mas ela canta tão mal, mas ela não está cantando não é para você, não, você que recebe a adoração é o Senhor. E se o Senhor acha que ela canta bem, minha filha, quem é você para falar que ela não canta? Quem sou eu para dizer que não canta e canta o que deixou de cantar? Eu só preciso te ouvir e dar glória junto com ela para tentar ver se eu recebo um lugar. Porque o Senhor, ele vai pegar aquela irmãzinha que canta mal e falar assim, aquela ali, olha, ela está me adorando, e aí eu estou sentindo o cheiro daqui de cima. Eita, cheiro bom que está subindo. Então o que vai acontecer com ela, hein? Aqui, anjo, prepara aquela bênção que ela pediu semana passada e desce com hoje. Desce mais entrega esse negócio para mim, ela está precisando. Ela está precisando. Olha bem, a palavra vai dizer, não é eu que estou dizendo, não é a palavra que diz. Que quando você faz, ele te acrescenta. E quando tu não faz, ele vai tirar até o que você tem. Até o que você tem. Não fala, aqui não está falando que foi o que ele deu. Eita, tá? Jesus. Toma o que ele tem. Às vezes você tem um dom e não quer usar. Não tem vergonha, vou cantar nada. É ruim. Qual faz dessa? Eu só tenho uma corda vocal e canto. Você tem duas cordas vocais, não quer louvar? Se não quer louvar aqui, não quer ir para o ciclo de oração aqui, não quer adorar aqui, não quer orar aqui, não quer ler a palavra aqui, vai fazer o que no céu atrás de Jesus que lá é eterno? O que eu vou fazer no céu atrás de Cristo se eu não quero fazer nada para ele aqui embaixo? Eita! Você nem ensina, tem que adorar 24, 48, a Bíblia diz que é eterno não acaba nunca. É igual o fogo do inferno, nunca vai acabar. O negócio vai queimando e o povo vai queimando junto. Não foi feito, mas vai que quer. Cada um escolhe. A palavra vai dizer que o cara estava lá e ele recebeu, dá pra ele 10 aqui. Aquele outro é mais fraquinho, dá pra ele um só, vamos ver o que ele vai fazer na vida dele. E a Bíblia vai dizer que aquele que teve escondeu, os outros se multiplicou. O que tinha 3 fez 5, o que tinha 5 fez 10, e o que tinha 1 Enterrou. enterrou. Eita, coisa maravilhosa. Aonde está o talento que Deus te deu? Aleluia. O que você tem feito? Salmista vai dizer, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios prestados a mim? Jesus. O que eu vou dar para o meu Deus por ele ter me dado fôlego de vida hoje? Quando você está sentado aqui, Deus está trabalhando lá dentro da tua casa. Às vezes você, no caminho de vir para cá, Deus te deu um livramento que você não sabe. Senhor, aleluia. Hoje chegou a notícia aos meus ouvidos de uma irmãzinha, nós perdemos ela. Mataram ela. Meu coração doeu amargamente. E eu fui até os pés do Senhor e falei, Jesus, como assim? É um dos teus. Ele falou assim, às vezes eu entrego o corpo para Satanás para salvar a alma, filho. Vou trabalhar em eu, que conhece, sou eu, que sabe, sou eu, ó. Como diz aqui, ditado por terra. Aleluia, Enchei a minha Jesus. bolsinha, retirei minha insignificância e falei, sim, Senhor, amém. Entende? Então, enquanto o Senhor está te dando fôlego de vida no dia de hoje, o que você tem feito com o talento que Ele te deu? O que você, o que nós temos feito com o talento que o Senhor nos tem dado? O que nós temos preparado para entregar para o Senhor? O que nós temos
A importância de estar preparados para a volta de Cristo. A parábola dos talentos quer dizer que nós temos que estar preparados a todo tempo. Por quê? Porque quando ele entrega os talentos para aqueles homens, ele entrega e eles sabiam exatamente que ele ia voltar. Não sabia a hora, não sabia o dia, porque a passagem aqui não vai dizer nem o dia nem a hora, mas sabia bem que eles iam voltar. Sabia que aquele homem ia voltar. Eles tinham a certeza, porque ele falou: olha, fica aí, trabalha aí, toma conta daquilo que eu estou te entregando. Ah, pastora, mas eu não tenho talento nenhum. Às vezes você tem sim. Tem. Você tem seus filhos. Cuidar, e zelar e ensinar os teus também é um talento. Porque aquilo que você não vai fazer, muitas das vezes lá na frente, o Senhor vai levantar um dos seus, um de dentro da sua casa, como um pregador da palavra, como uma profeta, como levantou Débora. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender, como nós entendemos na passagem de Zaqueu, que quando o Senhor chama, Ele chama para fazer a obra, para fazer em espírito e em verdade. Aleluia. Ele não chama para mim e para você para nós brincarmos de ser crente. Ele não chama para nós deixarmos o mundo tomar conta da nossa vida. Não, é para que nós possamos refletir a luz dele. É para que nós possamos refletir o amor dele. Essa palavra aqui, essa passagem dos talentos, ela vai enfatizar a importância da humildade, do arrependimento e da transformação de vida. A responsabilidade de usar os talentos e a oportunidade que Deus nos dá no dia a dia. Aquilo que o Senhor entregou na sua mão, aquilo que Deus te deu, é para ser usado com maestria, é para ser usado com disciplina e com amor. Aquilo que Deus colocou na minha vida e na sua vida, na nossa vida, é para ser feita com carinho. Se é só para lavar um banheiro da igreja, pois lave louvando, lave cantando, não lave murmurando, não faça murmurando, não faça de qualquer maneira. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor é um Senhor justo. E se Ele vê que você não tem feito de uma forma eficaz, olha, não fica achando que eu e você nós somos insubstituíveis, porque não somos. Verdade. A palavra vai dizer que o Senhor Ele vai olhar e vai procurar do alto do céu aquele que o adora em espírito e em verdade. Se Ele está procurando, quer dizer que Ele está olhando para cada um de nós. Deixa eu ver quem está adorando de verdade. Deixa eu ver quem está disponível para fazer. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem está. Olha lá, Jonas, o Senhor olha para Jonas e fala: Jonas, meu servo amado, eu preciso de você para uma grande obra. Preciso que você vá lá em Nínive, porque eu quero aquele povo para mim. Eu quero que aquele povo se converta. Aquele povo, ele não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Mas como assim, Senhor? Um povo rebelde, um povo corrupto, um povo ladrão, um povo safado, um povo maldito daquele. Como assim, Senhor? Aquele povo não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda? Não sabe. E na contagem de Nínive, 6.000 homens, contando com as mulheres. E na faixa de umas 200 crianças. Pega uma criança, pega a criança de cola e fala: levanta a mão direita. Ela vai levantar as duas mãos para frente. Eu estou olhando você para falar: qual que é a próxima agora? O que eu faço? Entende? O Senhor não estava olhando os homens como eu, como você. Ele estava olhando, sim, e teve misericórdia das crianças que estavam lá. Por causa dos pequeninos, o Senhor resgatou uma cidade inteira. Muitas vezes o seu talento é esse: Zéu, ensina o teu filho o caminho que será andar com. O Senhor já disse, né? E mais tarde não se desviará dele. Jonas, tu vai fazer a cidade, tu vai lá, e Jonas olha para Jesus e fala: eu? Aquele povo? Morto. Vou nada. E ó, cascou. Em vez de ir para Nínive, Jonas foi para onde? Para Tarsis.
Jonas agora, ao invés de solucionar um problema para Cristo, ele arruma outro problema para Jesus. Olha bem, em vez de solucionar um problema aqui, ele arrumou mais um problema. Agora Jesus não tem um problema de Nínive. Tem um problema de Nínive que continua lá e tem um problema de Jonas que está indo para o caminho errado. Entende, irmãos? Como que a palavra toda é interligada? Quando o Senhor deixa aqui os talentos, Ele deixa os talentos contando com o que Ele vai achar quando Ele voltar. Então traz para a minha vida, para a tua vida agora. Se hoje for o último culto dessa igreja, e se as trombetas tocarem agora, cadê os talentos que Deus entregou? O que tu fez? Está preparado para a volta dele? Porque está todo mundo preparado para as voltas do Cordeiro. Está todo mundo se preparando para a festinha. Todo mundo se prepara para a festa. Vou pôr a melhor roupa, estou vestindo o melhor vestido, né? Todo mundo se prepara para a festa. Mas será que nós preparamos para a vinda? Para o Messias vir? E se hoje for o último culto dessa igreja, e se hoje eu deitar e acordar diante do Todo-Poderoso e Ele olhar para mim e dizer: ei, você está aqui. Aleluia. Olha para baixo, olha lá. Eles ainda estão lá no culto, mas você está aqui diante de mim. Aleluia, Jesus. Cadê o talento que eu te dei? Jesus. Cadê aquilo que eu te entreguei para fazer? Cadê aquilo que eu te entreguei para cuidar? O Senhor me deu. Cadê aquilo que eu te presenteei? Cadê aquilo que eu te fortaleci todos os dias para fazer? Cadê aquilo que eu te dei? Cadê? Aonde está os talentos? Aleluia, Jesus. Aonde se encontra os talentos? Aonde está aquilo que eu te dei? Aonde está a responsabilidade? Como foi que você tem usado? Como você tem usado? Como você usou aquilo que eu te dei? Como que eu e você, como que nós temos usado aquilo que o Senhor nos tem dado? Aleluia, glória a Deus. Será que o nosso vizinho da direita, da esquerda, ou da frente, ou do fundo, ou o cara da padaria, o dono do açougue, o cara do supermercado, a caixa do supermercado, será que você tem passado, ela tem olhado e falado: aquela ali é crente de verdade, mas cara não é ruim. Aquilo ali de verdade serve a Deus mesmo. Olha, ela tem olhado para você e para mim e disse: aquilo, vai a crentinha. Santa Rona. Eita. Como que o mundo lá fora tem visto Jesus em minha vida, na tua vida? Como que eles têm apontado Jesus que você diz que serve? Glória a Jesus. A maioria tem pregado o Deus do me dá, igual a sanguessuga da Bíblia: me dá, me dá, me dá. As 3 sanguessugas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que parar de pregar o Jesus do iFood. O Jesus do iFood é aquele Jesus que você pede e se demorar você cancela o pedido. Ai, Jesus, está demorando demais, não quero isso mais não. Como se ele fosse obrigado. Nós temos que parar de pregar esse Jesus. É o Jesus que dá assim. É o Deus de bonança, dono do ouro e da prata. É o nosso Pai, é dono do ouro e da prata. Ele tem o melhor para os seus. Mas desde que você ande no caminho da verdade, desde que você se prepare, faça como as virgens, seja prudente, se prepara, porque o Cordeiro está para vir a qualquer momento. Ele pode vir no individual para mim e para você. O que você tem feito para apresentar ao Deus que você serve como talentos? É, Jesus. Como obreiros aprovados. O que nós temos feito? O que nós temos? E como nós temos feito isso? Nós precisamos de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem. Me ajuda, Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos ajude. Não é só a irmã, não, eu também, irmã. Eu também, porque, irmãos, olha, Deus tem uma semana que o Senhor tem me acordado. Irmãos, pensa na madrugada fria. Tá frio? Não tá? Eu acordo suando igual uma tampa de chaleira velha. 3 horas da manhã. Parece que eu estou dentro de uma brasa. Sadraque, Mesaque e Abednego está perdendo para mim.
E eu falo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E o Senhor escuta aquela voz assim, eu estou sozinha dentro da minha casa, me ajuda? Aquela voz que fala assim, acorda que eu quero falar contigo. Amém, Jesus. Senhor, onde que eu estou? Acorda assim, já acorda com o pé para fora, assim, sem saber onde eu estou, já vou descendo devagarzinho e falo assim, glória, 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 glória. Pra saber se eu estou em casa mesmo. Glória, 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 vai que eu estou embora, irmão. Não sou santo não, vai que eu faço assim, amanhã eu vou ver que tá aquele fogão todo, eu estou lá já. Eu já acordo, glória, 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 pedindo misericórdia, mas Jesus tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha alma, Jesus. Que calor que é esse? Aí eu sei que é o Senhor que está me acordando. Aleluia. Pra orar. Glória a Deus. Aí a alma calma. Aí eu tenho que fazer um chá de camomila, senão eu não vou aguentar nem orar. Eu estou assim, ó. Irmãos, é sério. Aleluia. Ser acordada pelo Espírito Santo numa madrugada fria, você ardendo em brasa, é sério. É só um lembrete. É só para você ver que a minha presença ainda te basta, mas na falta dela tu sabe onde tu vai, né? Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele fala, irmão. Deus Ele ainda maravilhoso. fala e Ele ainda faz nessa terra Oh, diferente. meu Deus. O Senhor ainda faz e ainda fala nesta terra diferente. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, aleluia, Jeová. O Senhor, Ele é Deus. Eu quero louvar ao Senhor. Louvado seja. Posso louvar? Pode, pastor? Posso. Louvado seja o nome Vai do conectar o Senhor. YouTube? M6, por favor. Vou ligar aqui. Power on. Bluetooth mode. Agora vai em M6. Nosso YouTube. Louvado seja Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Esse domingo eu falei sobre os Glória a talentos Deus. aqui. Que Deus dá, a gente usa, Ele dá mais. Isso. Se não usa, se não usar, Ele pega o que te deu para dar para outro, que vai usar, que às vezes está pedindo a Jesus, talento daquela língua é bonito demais. Eu queria tanto ter um talento daquela Jesus. Não estou cobiçando não, viu Jesus? Hoje não vou cobiçando. Mas se eu tiver um para mim lá e falar, minha filha, se aquela mulher não continuar sem usar, eu vou te dar o talento dela para ela ver que eu sou Deus.